ou Seção Corujão, para poder chegar e adentrar aí a sua casa. Aqui a voz de Newton Marques. Meus profundos agradecimentos a todos vocês que têm chegado aí, ajudado, comentado, compartilhado, deixando aí o seu like e o seu joinha. Muito bom te ver por aqui, muito bom e interessante para todos vocês aqui manter-se atualizado ao direito à informação. Exatamente, se atualiza. Vamos que vamos entreter. Aqui você tem direito à informação. Vamos entreter. Vamos aí ao procedimento de restauração de autos no processo penal brasileiro. O procedimento de restauração de autos no processo brasileiro. Vídeos aqui, diariamente e periodicamente, abordando temas dos mais pertinentes e dos mais variados. Talvez não vai trazer uma adequação social, mas vai te trazer um profundo esclarecimento em relação às questões e debates de nossa atualidade. Nobres senhores, entretanto, acerca no processo tanto civil quanto penal, os autos do processo, a documentação dos fatos ocorridos, do que foi produzido e feito ao longo da instrução, constitui um instrumento fundamental para a jurisdição. Tanto é assim que a sua destruição, o extravio, a inutilização e desaparecimento ou subtração impõe a restauração como matéria de ordem pública e de interesse da justiça. A importância do tema guarda uma proporcionalidade direta com a sua excepcionalidade, refletindo-se na escassa bibliografia produzida. Os manuais e tratados sobre o processo penal, sobre cursos, não se detêm sobre a temática, com honrosa exceção para os nossos doutrinadores clássicos. Fazendo aí uma rápida referência, sem a preocupação de descer aos pormenores obscuros ou polêmicos sugeridos pela prática forense. Essa situação, combinada com várias práticas, com resultados substrato teórico, entre essa restauração por iniciativa oficial, o procedimento de restauração de autos no processo penal é um incidente processual e pode ocorrer por iniciativa oficial ou a requerimento das partes, do Ministério Público, do querelante ou réu. O mesmo ocorre no processo civil. Embora a redação da lei possa suscitar algumas dúvidas, verificado o desaparecimento dos autos, pode a qualquer das partes promover-lhes a restauração. Os autos do processo têm a natureza de documento público e constituem o que? Instrumento para o exercício da jurisdição. Sua restauração, portanto, é a matéria de ordem pública e de interesse da justiça. Daí a legitimidade que tem o juiz para determinar o ex officio a restauração. Mas o processo de restauração só tem realmente início regular quando as partes são intimadas e formula essencial cuja inobservância gera nulidade absoluta. A restauração total ou parcial, nos casos de perda ou destruição completa e definitiva dos autos, e pode ser parcial, quando houver extravio ou destruição de qualquer ou elemento material do processo ou inutilização de algumas peças ou documentos dos autos em que desapareceram ou foram destruídos ou danificados ou inutilizados, ou que simplesmente foram apagados. Nesse caso, a perda parcial, não há um pressuposto válido para a restauração dos autos, pois os autos não podem ser reconstituídos, mas apenas alguns dos elementos.
Desse modo, a restauração é instaurada como incidente nos próprios autos remanescentes, hipótese em que a decisão final que declarar a restauração possui a natureza de decisão interlocutória, desafiando o recurso próprio e não apelação. Os procedimentos extraviados, destruídos por inundações, fogo ou outra causa, inutilizados, desaparecidos, subtraídos ou escondidos, e não havendo cópia autêntica ou certidão do processo, os autos originais de processo penal serão restaurados no juízo onde tramitou o feito em competência originária. Por motivos de força maior ou caso fortuito, se estiver em grau de recurso no tribunal e for extraviada, a restauração dar-se na primeira instância, e se tratar, todavia, de ação originária de competência da segunda instância do Tribunal de Justiça, a restauração fazer-se no respectivo tribunal. Ao rigor da lei, restaurar-se é consertar, recuperar, é repor, é recompor ao bom estado funcional e habitual. Pode restaurar-se, por exemplo, um documento estragado pela chuva ou chamuscado pelo fogo. No caso de total destruição ou extravio, seria mais apropriado falar que uma nova produção é uma reprodução. É mais claro que a lei entregou o vocábulo restauração em sentido amplo, abrangente da renovação. Os autos do processo são em princípio substituíveis. Quer dizer que a desaparição ou destruição dos autos não é irremediável. Juridicamente, põe-se como enunciado a ciência que vai preceituar que o processo existe ainda sem os autos. Mas nota-se bem, restaurar-se não se inova, nem se reforma. Instaurou-se, desapareceu, restaurar-se. O que desapareceu foram os autos, o corpo do processo, é isso que restaura. Entretanto, nobre senhor, sem os autos, leciona Humberto Teodoro Júnior, nenhum efeito do processo pode ser obtido pela parte, pois são eles a prova e o instrumento da relação processual. Daí a necessidade de proteger os autos e de recompô-los quando se extraviam ou são destruídos. Na verdade, o seu desaparecimento acarreta uma interrupção no processo, diante da impossibilidade material de prosseguir na causa. A ação de restauração não é necessariamente um refazimento, peça por peça, dos autos destruídos ou desaparecidos. Satisfaz-se em ser um registro de controvérsia, uma fixação da lide em todos os seus contornos, de modo que possa ela ser decidida quando da sentença faz que se busca atingir. Não há, por conseguinte, como exigir para a validade da sentença em autos restaurados na forma da lei e deles conste o que materialmente não for possível inserir, porque não foi encontrado. Mas, portanto, existe outros suplementos, como a cópia, no artigo 232 do Código de Processo Penal, ou certidão do processo, ou um ou outro substituirá os autos original, prosseguindo o processo. Não existindo nem uma coisa nem outra, os autos suplementares ou certidão do processo, o juiz de ofício, ou atendendo a requerimento de qualquer das partes, deverá adotar as seguintes providências preliminares. Inciso 1. Determinar que o escrivão certifique o estado do processo segundo a sua lembrança e chamada certidão de lembrança e reproduza o que houver a respeito em seus protocolos e registros. 2. Requisitar cópias do que constar a respeito no Instituto Médico Legal, no Instituto de Identificação Estatística ou em estabelecimentos congêneres, repartições públicas penitenciárias ou cadeias. Inciso 3. Determinar a citação pessoal das partes ou, se não forem encontradas por edital, com um prazo de 10 dias para o processo de restauração dos autos. A intimação das partes é uma das providências preliminares de importância fundamental. É a citação das partes.
A ausência de tal medida é causa de nulidade absoluta, aplicando o artigo 564 do inciso 3 do Código de Processo Penal. Embora o Código faça referência à citação das partes, o ideal é falar em intimação, pois se trata de um chamamento para participar de um procedimento incidental à não formação de uma nova relação processual, visando a condenação de alguém. A intimação por edital é possível unicamente para o réu e para o ofendido, quando esse for, pois o Ministério Público é sempre localizado pessoalmente. Essa intimação das partes é para participar da audiência restaurativa. A audiência de restauração, na data designada para a audiência de restauração, as partes são ouvidas e podem apresentar certidões, reproduções que tenham sobre o processo, expor o que recordam do processo e apresentar testemunhas para provar o teor dos autos desaparecidos. Tudo deve ser reduzido a termo, especificando-se os pontos em que estiverem de acordo ou controvertidos ou invertidos. A contribuição das partes para o procedimento de restauração é fator definitivo. Vai incumbir o quê? A obrigação de apresentar certidões e cópias que possuam o dever de sincera lealdade, controlarem a reconstituição por memória dos pontos não documentados e de colaborarem seriamente nesse trabalho. Entretanto, senhores, havendo concordância entre as partes, dar-se como motivo incontroverso e certo o fato, o ato, se caso venha desencadear aí, será também consignado a termo, que passará o que a compor os autos restaurados. Os documentos apresentados pelo escrivão, como a certidão de lembrança, por exemplo, e por outras autoridades, podem ser contrastados pelas partes. Nessa audiência, pode o juiz determinar algumas diligências de reinquirição de testemunha, caso não tenha sido proferido sentença nos autos original. Esses exames periciais, prova documental por meio de cópia autêntica ou testemunho, que conheça o teor do documento, inquirição de autoridades, serventuários, peritos e outras pessoas que tenha funcionado no processo. Essas diligências, senhores, complementares, ela vai resumir no que devem ser realizadas no prazo de 20 dias, salvo motivo de força maior. São de enumerar como motivo de força maior os impedimentos materiais, que não permite obter a realização do ato nos 20 dias, quer porque a busca dos documentos sejam difíceis e demorados, quer porque tenha havido embaraços para encontrar as pessoas procuradas, ou para obter a sua ida e juízo, impossibilidade advindas de moléstia, falta de condução, e porque a ausência de alguma delas, da sede de juízo, haja tornado necessária a expedição de precatório. O surgimento dos autos originais no curso da restauração, aparecerem os autos originais, neste continuará o processo, devendo ser apensos a ele os autos de restauração. E se os autos originais aparecerem após o julgamento da restauração, a sentença que julga restaurados os autos não faz coisa de julgado, pois as atribuições conferidas ao juiz em sede de restauração têm índole administrativa e não judicial. Assim, a qualquer momento, aparecendo os autos originais, neste continuará o processo, sendo os autos restaurados, apensados. A explicação é simples: os autos originais são fidedignos, representando todos os atos em sua verdade primitiva, enquanto os restaurados constituem uma mera reprodução aproximada aí da lealdade, da possibilidade e da verdade. Nesse ponto, o melhor a fazer a redação é a lei processual civil. Entretanto, nobres senhores, a aplicação analógica de disposição do Código de Processo Civil, que rege a ação de restauração dos autos, aplica-se por analogia à restauração dos autos no processo penal, por força da lei processual penal, admitirá a interpretação extensiva e a aplicação analógica,
bem como o suplemento de princípios gerais. A finalidade desta restauração para a recomposição, para fazer uma análise aí desta estatueta jurídica processual, ela vai trazer elementos objetivos, ou seja, para refazer, para recapitular uma análise jurídica, fazendo que uma demonstração desses autos destruídos ou desaparecidos, ou que tornaram inviável, que tornaram suficientes ou insuficientes. É um registro, por exemplo, de controvérsia, uma fixação de líder em todos os contornos, de modo que possa ser ela decidida. Na restauração não se discute o mérito da causa, ou a identificação do culpado pela perda, destruição e extravio, mas previamente o objetivo da restauração dos autos é recolocar o processo e no estado em que se encontrava, o andamento processual, o mais próximo possível, antes de terem sido extraviados ou destruídos, diante da verdade real. Entretanto, ao julgar aí os autos restaurados, não está o juiz a declarar que foram reconstituídos, tais como se acham no estado em que foram extraviados ou destruídos. O mérito da causa decidido no procedimento judicial de restauração apenas envolve a declaração de que os autos se encontram restaurados e o prosseguimento do processo fica restabelecido. A legitimação para propor o incidente de restauração fala-se o processo de restauração dos autos pode ter início de ofício através do juiz ou a requerimento de qualquer das partes. Em outros termos, as partes são sujeitos que reclamam uma decisão judicial a respeito da pretensão discutida no processo, sendo o juiz ou juiz o órgão encarregado de pronunciar-se a favor de que tenha razão sobre a demanda da proteção jurídica. O conceito de parte liga-se intimamente numa perspectiva mais teórica com a doutrina. O assistente de acusação tem legitimidade para propor o incidente de restauração. A lei é omissa a respeito, mas entendemos que nada impede que requeira o assistente desde que previamente habilitado nos autos originais e que comprove essa qualidade, a restauração dos autos. Não podemos esquecer o caráter da ordem pública. A reconstituição dos autos é direta ou indireta da denúncia. Se na restauração dos autos não for possível a juntada de cópia da denúncia devidamente protocolizada ou autenticada, deverá ser feita a reconstituição indireta, mediante certidão de lembrança do escrivão, pelos editais de citação ou pela sua transição na sentença registrada em livro próprio, suprida eventuais omissões mediante o aditamento. É impossível será a oferta de nova denúncia contemporânea, a restauração para ser somente então recebida. Entretanto, a reconstituição direta da denúncia pode ocorrer, por exemplo, quando não detendo a cópia física material do documento devidamente protocolizado, o promotor recorre ao banco digital de dados onde se encontram armazenados os arquivos, conteúdo do referido documento, com a natureza, a narrativa dos fatos. Se o acusado não concordar, a questão será dirimida pelo juiz. A sentença condenatória em execução durante a restauração dos autos, é possível que já exista condenação e o réu esteja preso com base nesse título, havendo prova de condenação através da guia de recolhimento, registro penitenciário ou certidões cartorárias, o sentenciado não é posto em liberdade. Se na sentença condenatória, ao invés de pena privativa de liberdade, foi imposta pela alternativa, sua eficácia persiste, devendo ser dado cumprimento e expedindo-se os autos pertinentes, sem prejuízo de procedimentos restaurados. A impossibilidade material de restauração. Se resultar impossível a restauração, o efeito jurídico mais dessa declaração de nulidade do processo original por ocasionar o que? A violação dos princípios constitucionais do devido processo legal e da ampla defesa. Isso porque o processo existe, ainda que os autos não existam.
Após o trânsito em julgado dessa decisão, é possível oferecer nova denúncia ou queixa e destravar a repercussão penal desde que o fato criminoso, pelo transcurso do tempo, não esteja acobertado pela prescrição ou outra causa extinta da punibilidade, morte do acusado, por exemplo. A perda dos autos em segunda instância, caso seja impossível uma restauração condigna, acarreta a nulidade do processo por vertical ofensa ao amplo direito de defesa, a evidenciar a trágica inconstitucionalidade por desrespeito ao princípio do devido processo legal, vez que a presença dos dados e prova neles constantes se faz imprescindível para regular o julgamento de uma controvérsia nos campos do direito aplicável, seja ela estatal ou não. A sentença de restauração é o posto fim através da sentença. Depende de julgamento que pronuncia o incidente. Nenhuma eficácia tem que os autos dependem e só após serem restaurados com o trânsito em julgado da sentença se pode inutilizar deles. A sentença que julga restaurados os autos não faz coisa julgada material, pois aparecendo os autos originais, nesses continuará o processo. A conclusão, senhores, da restauração dos autos no processo penal apresenta alguns aspectos que merecem atenção, para evitar o que nulidades absolutas ou percorrer um processo que não dá direito, que vai cercear aí o direito à defesa e o contraditório. Ao julgador que vai impor a necessidade de conduzir os feitos restaurativos de forma regular, observando os possíveis vícios capazes de gerar nulidade, pois como no curso de incidente não há interrupção da prescrição, boa parte dos acusados aproveita a ocasião para procrastinar a restauração de forma a alcançar essa causa extintiva de punibilidade. Se ao cabo de todas as diligências restaurativas resultar impossível a restauração dos autos, a decisão a ser proferida é de declaração de nulidade do processo original, desde o início, por violação ao princípio constitucional do devido processo legal e da ampla defesa. Obrigado, nobres senhores, pela Pílula do Direito. Obrigado, até o próximo vídeo, se Deus quiser.